Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos vocês. Amém? É uma alegria imensa podermos nos reunir. Que privilégio adorar o Deus das nossas vidas. Que privilégio cantar louvores ao seu nome, não é? Queridos, obrigado, Jefferson. Queridos, abram a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade ao estudo da carta de Hebreus essa noite. O tema da carta do nosso estudo de Hebreus é Jesus, o grande sumo sacerdote, e o versículo chave é Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa noite nós teremos como tema, como mensagem, a gloriosa humanidade de Jesus Cristo. A gloriosa humanidade de Jesus Cristo. E se você está observando o nosso estudo da carta de Hebreus, essa primeira grande sessão, Jesus é superior aos anjos, né, que engloba o capítulo 1 e 2, nós dividimos em 3 partes, né, em relação aos anjos, né. Nós vimos que Hebreus capítulo 2, do capítulo 1, do versículo 4 ao 14, nós vimos a afirmação que Jesus é superior aos anjos, e agora no capítulo 2, começando a semana passada, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, nós vimos a exortação. Se Jesus é superior aos anjos, o que nos deve fazer? Nos cabe obedecê-lo, nos cabe nos agarrar firmemente à palavra da verdade, nos cabe nos submeter a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que nós não nos afastemos, não nos percamos, não fiquemos à deriva como vimos no estudo passado. Mas dando sequência ao capítulo 2, nós vemos os versículos 5 a 18, a terceira parte dessa grande sessão da superioridade de Jesus em relação aos anjos. E nessa última parte é uma explicação como Jesus sendo homem, né? Como Jesus sendo homem, ele pode ser superior aos anjos, que são espíritos, né? Então é isso que nós vamos começar a ver essa noite. Eu gostaria de fazer essa sessão de uma vez só, mas dos versículos 5 ao 18 é pedir demais para mim, né? A gente não vai conseguir. Então nós vamos fazer essa noite, nós vamos começar e nós vamos ver a primeira parte dessa grande sessão, dessa grande explicação. Por que Jesus Cristo não é inferior aos anjos em virtude da sua humanidade, tá? Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. O fato é, irmãos, pelo fato dos anjos serem espíritos e terem poder, né, foram criados por Deus com poder, são criaturas poderosas, principados, autoridades, né, dominadores, as pessoas, principalmente o judeu da época que o autor escreveu, eles tinham grande veneração pelos anjos. O fato dos anjos terem participado da entrega da lei lá no Antigo Testamento fazia com que esses homens, eles olhassem para os anjos como seres assim, que ocupassem alguma posição especial no seu coração. E aí o autor de Hebreus, ele vem corrigir de que nada nem ninguém deve ocupar o lugar de Cristo Jesus. Ele vai mostrar como Jesus Cristo é superior aos anjos. Então, essa grande sessão é com esse grande foco, esse grande tema. E é claro, irmãos, que quando Jesus ministrou na terra, Jesus Cristo é Deus, né? Jesus é Deus sempre eterno, né? Desde a eternidade passada, Ele é Deus. Só que um momento da eternidade, da história, Ele escolheu adicionar humanidade à sua divindade, por causa de nós, para nos salvar, para tomar o nosso lugar na cruz. E é claro que para isso Ele teve que se fazer homem, e por esse período de tempo, Ele se colocou, né, um pouco menor do que os anjos. Ele se colocou na limitação humana, necessidades fisiológicas, estar em um só lugar,
tantas coisas, mas Ele escolheu isso com um propósito muito claro: nos salvar dos nossos pecados. E a gente vai ver hoje que se Jesus Cristo não adicionasse humanidade à sua divindade, nós não teríamos outro meio de sermos salvos. Mas é por um pouco de tempo. Após ter vencido a morte, Jesus ele foi glorificado com a mesma glória que ele tinha antes de deixar os céus. E não só isso, a partir desse momento que ele venceu a morte, todos os que creem nele também, além de não provarem a morte, têm a promessa de serem glorificados assim como ele é. E ainda mais, não acabou ainda, governar por toda a eternidade juntamente com ele. Então, isso é tremendo, né? Isso é incrível, né? Isso é algo fantástico. Mas é isso que o autor tenta mostrar para esses irmãos que estavam sendo influenciados por essas heresias e doutrinas a respeito dos anjos. E para provar aqui nessa parte final, porque Jesus como homem é superior aos anjos, que são espíritos, há 4 pontos principais, dos versículos 5 ao 18, há 4 pontos principais que o autor usa para essa justificação. Essa noite nós vamos atentar ao primeiro ponto apenas, tá? Que vai dos versículos 5 ao 9. E eu quero mostrar para você qual é isso. Hebreus 2, de 5 a 9, nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus permitiu-lhe readquirir o domínio que o homem havia perdido. Então a gente vai falar isso. A humanidade de Jesus lhe permitiu recuperar ou readquirir o domínio que o homem havia perdido. Então presta atenção nisso. Vamos ler os versículos então de Hebreus capítulo 2, de 5 a 9, e vamos orar. Diz assim, Hebreus capítulo 2, de 5 a 9. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Vamos orar. E eu quero pedir também, irmãos, a caminho daqui, a Tati ficou com a Rebeca em casa, porque ela está um pouco resfriada, mas a caminho ela me mandou uma mensagem falando que a avózinha dela tinha acabado de falecer, e foi uma notícia assim, que você não espera receber, né? E assim, mas eu gostaria de orar junto com vocês, né? Por toda a família. Ela amava Jesus, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida que vamos encontrá-la um dia. E ela me chamava do neto chocolate dela. Então, é um carinho muito grande que eu tenho e uma esperança muito grande de poder revê-la. Você ora comigo, então, queridos, por favor? Senhor Jesus, nós queremos orar nesse momento pela família, toda a família da Tati, Dona Yolanda, Senhor, os tios, as tias, os primos, as primas, Senhor. Que o Senhor console a todos, fortaleça a todos, Senhor. Obrigado por termos a esperança da vida eterna, Jesus. Somente em momentos como esse, Senhor Deus, nós encontramos força, Senhor. Força que o homem natural não tem. E nós te louvamos por isso, Jesus. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, ó Deus, e fortalece toda a família e usa essa oportunidade para que todos se aproximem mais perto de Ti, Senhor. Eu oro, Deus, e te agradeço. Guia-nos agora com o Teu Espírito Santo, que o Senhor fale a cada coração, ó Deus, que o Senhor tenha plena liberdade do nosso meio de ministrar as nossas vidas.
tira toda a preocupação, toda a distração, Senhor, e captura nossa mente e nossos corações nesse momento, Deus. O Senhor está aqui, Deus. Tua palavra é mais importante do que tudo, Senhor. Então, captura, Deus. Nos captura nesse momento, Senhor. E opera em nós poderosamente, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, vamos lá. A humanidade de Jesus, então, permitiu-lhe readquirir o domínio que o homem havia perdido. Então, nesses versículos de 5 a 9, é isso que nós vamos ver, né? Que Deus deu ao homem o domínio sobre toda a criação, sobre toda a natureza, mas por causa do pecado, o homem, ele perdeu esse domínio, ele perdeu o domínio sobre toda a criação de Deus. E só que Deus não deixou de qualquer forma, né? Deus não deixou assim. Deus, ele recuperou, né, o domínio de toda a criação através do homem Jesus Cristo. Então Jesus, sendo Deus, ele tinha que se fazer homem para que, como homem, ele cumprisse a promessa de Deus. Bem? Então, é isso que nós vamos falar agora, Hebreus capítulo 2, versículo 5. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Então, é certo, irmãos, que nós vemos vários versículos em toda a Bíblia, né, vários deles no livro de Apocalipse, falando que nesse novos céus e nessa nova terra, né, quem Deus veio redimir, ou salvar, ou resgatar, para estar com Ele, para governar com Ele, foram os homens, não foram os anjos, foram os homens. Então a Bíblia, ela atesta, a Bíblia afirma, a Bíblia que nos mostra que são os homens que creem em Jesus, né? Homens, eu digo ser humano, né? Que creem em Jesus, salvos pela graça de Deus, que está destinado esse reinado com Cristo. Não anjos, não anjos. O anjo, ele não é maior nesse sentido do que o homem. Então, esse é um ponto muito importante que o autor faz aqui. Então, só revisando, no capítulo 1 de Hebreus, né, a gente vê claramente a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Ele usa 7 versículos do Antigo Testamento para nos provar que Jesus é superior aos anjos. Ele mostra que os anjos o adoravam, que os anjos o serviam, que os adoravam e os adoram, né? Os serviam e os servem, né? Que só a Ele, o Deus Pai, chama de filho, a nenhum anjo Deus chama de filho, e tantas outras provas de que Jesus é superior aos anjos. Mas agora, no capítulo 2, ele mostra essas implicações da humanidade de Jesus. O que é a humanidade de Jesus? Ela alterou, ela mexeu. O que causou o fato de Jesus adicionar humanidade à sua divindade? Então, lá em Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 30, você sabe que ao criar toda a criação, toda a natureza e o homem, Deus sujeitou tudo ao homem e deu a ele o poder, né, de governar sobre tudo. Governar sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais terrestres, toda a criação. Mas, infelizmente, por causa do pecado, da desobediência do homem, o homem perdeu esse poder. Hoje, na verdade, a palavra de Deus vai nos mostrar que o homem não tem poder mais nenhum contra os animais, em relação à natureza, não tem nem domínio mais sobre si mesmo. Olha que estado, né, de calamidade o homem chegou por causa do pecado. Então, toda a natureza, toda a criação, né, todo homem, ele clama por um socorro da parte de Deus, por uma ajuda, por alguma coisa sobrenatural que viesse restaurá-lo, né, a essa posição inicial. E é o que Deus faz através de Jesus Cristo, tá bom? O teólogo Thomas Griffiths, ele disse que o propósito divino para o mundo é que o homem, não os anjos, o governe no futuro, né? Então é por isso que o versículo 5 fala desse mundo que há de vir, né? Quando tudo isso aqui se acabar, né? Esse mundo que há de vir, o que Deus preparou é que o homem, né, possa governar com ele e não os anjos. Muito bem. Versículos de 6 a 8 é uma citação, 8 parte A, é uma citação, né, do Salmo. Lá do Salmo 8, versículos de 4 a 6, diz assim:
Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Então alguém disse: por que que Deus honraria tanto o homem? Por que que Deus amaria tanto o homem? Por que que Deus se importaria dessa forma com o homem, de sujeitar toda a criação a ele? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Está falando do homem, do ser humano. Um pouco menor, porque nós não temos o poder que o homem tem. Então, nós somos um pouco menor nesse sentido, mas Deus coroou o homem com glória e honra e o fez dominar sobre toda a criação. A tudo, diz o versículo 8a, sujeitaste debaixo dos seus pés. Mas hoje nós temos um grande problema, não é, irmãos? Porque nós não vemos isso, né? Nós não vemos todas as coisas debaixo dos pés dos homens. Nós vemos, na verdade, o homem cada vez mais perdido. Nós vemos cada vez mais, e não adianta as pessoas falarem: as coisas estão melhorando, porque séculos já se passaram e o homem está se tornando cada vez pior. Cada nova geração que vem é uma decadência ainda maior em relação à geração antiga, em relação à imoralidade, em relação a tanta perdição, né? O homem, algumas pessoas falam: se você encher o mundo com bons pensamentos, né? com educação, com isso, as pessoas, nossa, quantas coisas já foram feitas, irmãos, em relação a isso, e o homem continua cada vez mais perdido, continua cada vez mais egoísta. O problema não é tanto o que está fora, o problema está dentro do homem. O problema é o pecado que habita em nós. Nós somos egoístas, né? Nós somos egoístas, nós somos maus, essa é a essência. Enquanto isso não for lidado, o homem nunca vai melhorar. É impossível. Todo ser humano precisa conhecer Jesus Cristo. Todo ser humano precisa render sua vida às mãos do Salvador, do Criador. Sem isso, é impossível que o homem melhore. É impossível. Então, não há outro modo, né? Não há outro meio. As pessoas precisam vir ao conhecimento de Cristo Jesus e se render a Ele. Então, como eu falei, esses versículos são do Salmo 8, de 4 a 6, e ali Davi, ele expressa o quão maravilhado ele ficou ao pensar, ao considerar do fato de Deus dar tanta honra e tanta glória ao homem, né? Fazer do homem a primícia da sua criação, ao ponto de fazer com que toda a criação, né, estivesse sujeita ao homem. Quanto amor, né? Quanta honra, quanta glória Deus deu ao homem, né? E Davi ficou maravilhado ali. Privilégios que não foram dados aos anjos, né? Esses privilégios não foram dados aos anjos, mas ao homem. Muito bem. Aí vem a parte B do versículo 8, Hebreus 2, 8b. Diz lá: ao lhe sujeitar todas as coisas, né? Ao sujeitar todas as coisas ao ser humano, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, mesmo reconhecendo que Deus sujeitou todas as coisas ao homem, o autor de Hebreus, ele reconhece também, mas ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, por causa dessa perdição humana, né? Por causa desse afastamento do homem de Deus. Então as coisas estão de mal a pior. Então é legal que ele termina aqui falando, né? Ainda não vemos isso. E aí no próximo versículo ele vai falar: todavia vemos Jesus. Então a solução de Deus ao dilema do homem, né, à perdição humana, é Jesus Cristo. Tudo bem que a gente não veja essa promessa de Deus se cumprindo hoje, né? Mas quando nós olhamos para Jesus, tudo faz sentido, porque Ele já veio e Ele já
restaurou, já resgatou o homem do pecado, né? Do inferno, do poder das trevas, para sempre. Ele já tomou para si o domínio da criação e do mundo novamente, como homem. Então, é isso que a gente vai ver no versículo seguinte. Mas antes eu quero considerar alguns pontos com vocês. Quando Jesus estava na terra, irmãos, você vê que ele tinha poder sobre toda a criação, não é? Mesmo como homem, você vê lá Jesus sabendo onde os peixes estavam, ele tinha o controle sobre os peixes, né? Vai lá, pega o peixe, a moeda está na boca do peixe. Ele tinha controle sobre as aves dos céus, ele tinha controle sobre quando o galo ia cantar, quantas vezes ele ia cantar. Ele tinha controle sobre as feras, os animais selvagens. Se você ler na tentação de Jesus, ele fica 40 dias no deserto com animais selvagens. Talvez você nunca tenha prestado atenção, mas se você olhar, ele lidou com animais selvagens no deserto, meu Deus. E a tentação não foram só 3 tentações, foram 40 dias de tentação. E aí Jesus também lida com os animais domésticos. Você vê o jumentinho que estava lá no lugar certo para levá-lo. Todas as coisas, né, toda a criação, o vento, o mar, né, a tempestade, tudo está no poder de Jesus. Jesus tem o poder sobre toda a criação. Toda a criação. Então, ainda que nós não vemos isso, né? O ser humano como um todo, né, com esse domínio, a gente vê, porém, Jesus Cristo, homem, sujeitando, né, todas as coisas debaixo dos seus pés, com o seu poder sobre todas as coisas, como homem, como homem. Então Jesus, ele veio cumprir essa promessa do Salmo 8. É interessante ler todo o Salmo em casa, tá bom? Mas Jesus, ele veio cumprir tudo isso. Essa promessa do Salmo 8 é cumprida em Jesus, que é Senhor sobre todos. E em Apocalipse 5:10, esse é só um dos versículos que eu peguei para mostrar para vocês. Diz lá Apocalipse 5:10: Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ele está falando sobre os remidos, os salvos. Somos nós, né? Então, Jesus, ele veio conquistar tudo isso para que nós sejamos participantes com ele, sobre tudo. Dá um nó na cabeça mesmo, mas essa é a graça de Deus sobre a nossa vida. É isso que nos aguarda, essa é a promessa, esse é o nosso futuro. Aí eu fico pensando quantas injustiças ou quantas coisas você ouve, né, hoje em dia, as pessoas se achando tão maiores, tão grandes, tão importantes, porque não tem nada, o que tem é um sopro, vai acabar logo, e as pessoas se acham tão poderosas, se acham tão grandes, se acham tão capazes de humilhar o outro, né, de desconsiderar o outro, de menosprezar o outro. Mas, irmãos, o nosso destino, o nosso futuro está aqui. É isso que vai durar para a eternidade, não é o resto. O resto é um sopro, vai acabar rápido. É ilusão se agarrar a essas coisas, porque tudo está destinado a um breve momento só. Então vamos viver para a eternidade, irmãos. Vamos viver para a eternidade, vamos viver para Jesus. Ele já cuidou do nosso futuro, né? Ele já cuidou do que realmente importa para as nossas vidas. Nos importa viver para Ele, nos importa agradá-lo, nos importa viver uma vida que glorifique o nome dEle. Então, prestem atenção nisso, você pode ler aí. É biblicamente errado pensar em Jesus como meramente Deus ou apenas homem. Jesus, ele não é só Deus ou só homem. É errado pensar nele como meio Deus e meio homem. Então ele é só metade Deus e metade homem. Não, ele não é metade Deus e metade homem. Ou qualquer outra divisão percentual, 60% Deus, 40% homem. Tudo isso é errado. Tudo isso é errado. É errado pensar nele como homem por fora e Deus por dentro. Muitas pessoas falam absurdos como esse. Então o que é correto falar? É correto falar que Jesus é 100% Deus e 100% homem.
Ele é 100% Deus, ele é totalmente Deus e ele é totalmente homem. E só Deus podia deixar sua glória celestial para se adicionar à humanidade, né, a si mesmo. Escolher se tornar um bebê indefeso, uma criança que não tinha valor na sua época, um adolescente, se colocar debaixo da lei. Só Deus poderia fazer isso. Viver uma vida perfeita, sem pecado, passar por todas as tentações, ser mais do que vitorioso, né, vencedor em todas essas coisas, passar pelas privações, né, fome, sede, né, a pobreza, lidar com todas aquelas necessidades, as injustiças. Ele se permitiu isso, e a gente vai entender por quê, porque no final desse capítulo, ele vai mostrar que o objetivo dele era se identificar conosco, como seres humanos, com o homem, para que pudesse nos chamar de irmãos, para que pudesse ser um igual, para que nós nos tornássemos um igual a ele. Isso é grande demais, irmãos, eu sei, dá nó na nossa cabeça, mas esse é o plano de Deus, e Deus executou brilhantemente isso, em Jesus Cristo. Então ele é 100% Deus, ele é 100% homem. E eu fico pensando, meu Deus do céu, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o tempo, o Deus que está acima do tempo, esse tempo, né, cronológico que nós temos, esse é para nós, isso é para o homem se basear, porque Deus ele está acima de tudo isso. Então, desde a eternidade passada, Jesus Cristo já sabia que chegaria o momento que para nós, no nosso tempo, e o pagamento dos nossos pecados seria feito, a oferta pelos nossos pecados seria dada, derramada. Isso é incrível para mim, isso é impressionante para mim. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. O Deus que olha para nós hoje em Cristo e nos vê justificado, santificado e glorificado com Ele nos céus. Isso é poderoso demais. Eu gosto de pensar nessa grandeza de Deus, porque isso faz o nosso coração se quebrar, se dobrar diante dEle e realmente adorá-lo como Ele deve ser adorado, irmãos. Ele é Deus, né? Só Ele é Deus, e Ele tem esse poder, e Ele tem esse amor por nós. E que privilégio conhecer esse Deus, irmãos, que privilégio poder ser amado por Deus, poder ter a revelação de Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Isso é tudo que o homem precisa, isso é tudo que faz diferença na nossa vida para a eternidade. Então nós somos felizes, abençoados por causa de Jesus Cristo. Algo que é importante para nós entendermos, irmãos, quando na igreja primitiva, né, as primeiras heresias que surgiram não era contra a divindade de Jesus, não. As heresias que chegavam era contra a humanidade de Jesus, que ele não era um homem de verdade, que tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que acontecia, não pode ser um homem, não é possível que ele seja um homem. Então eles falavam essas coisas, ele era só uma aparência de homem, ele não era carne e osso, E o nome dessa heresia é docetismo, né? Foi criada por esse cara chamado Cerinto, lá em Éfeso, e é por isso que João apóstolo, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 2, ele diz o seguinte: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Você veja que ele tem que orientar a igreja de que não creia nessas mentiras, que Jesus não é homem, Jesus é carne e osso. Por que é tão importante para nós que entendemos e cremos que Jesus, ele veio em carne e osso? Porque só um homem poderia tomar o poder de ter o direito sobre toda a criação de Deus novamente.
Só que nenhum outro homem era capaz de fazer isso, porque todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Então Deus teve que resolver o dilema se tornando homem. Isso é incrível, irmãos, isso é poderoso demais. O versículo 9, então, de Hebreus, capítulo 2, fala assim: vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte por causa da graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas vamos lá, se repara que no versículo 8 ele fala: agora porém não vemos todas as coisas a ele sujeitas, ou seja, temos um problema aqui, e no versículo 9 você vê agora, vemos todavia Jesus. Então, Jesus é a resposta para aquilo que o homem não consegue ver. Jesus é a resposta para aquilo que o homem não consegue entender. Jesus é a resposta de Deus para o homem perdido e derrotado pelo pecado. Então, Jesus é a resposta de Deus ao homem. Louvado seja o Senhor. Então, Jesus Cristo, ele se torna o homem, né, como eu falei para vocês, para tomar o nosso lugar na cruz. Mas aqui o versículo fala para sofrer. Ele precisava sofrer. Ele precisava, para que ele se tornasse, o capítulo vai dizer, um sacerdote, né, um sumo sacerdote misericordioso, para que ele pudesse interceder por nós de forma perfeita, ele teria que sentir na pele o que nós sentimos, sentir na pele o que nós passamos, e assim ter a compaixão. E é por isso que é tão importante, lá no capítulo 4, o autor de Hebreus fala: olha, vocês podem correr com toda a segurança até o trono da graça de Deus, porque ali você encontra ajuda no momento da necessidade, porque você não tem qualquer sumo sacerdote, mas um que passou por tudo que qualquer humano pode passar, bem pior, né? E é capaz, diz lá, de ter compaixão e nos ajudar nos momentos da necessidade. Então nós podemos correr até o trono da graça de Deus e receber ajuda no tempo da necessidade, porque o Senhor é cheio de graça e de compaixão. Ele tem misericórdia de nós limitados, né? Ele olha para nós e ele vê: foi feito do pó, ao pó vai voltar. Ele tem compaixão de nós, ele tem grande compaixão de nós. Obrigado, Jesus, louvado seja o teu nome. Então, queridos, olha só, então Jesus, ele sofre, né, propositalmente, ele se torna homem e ele recupera o domínio perdido, né, ele recupera, porque ele morre, né, no nosso lugar. Ele tem a morte dos criminosos, né, a pior morte, sem culpa, a morte, e ele, por ser Deus e nunca ter pecado, ele vence a morte, ele derrota a morte, ele ressuscita ao terceiro dia, ele prova que ele é Deus, e ele prova que tudo que ele falou é verdadeiro e vai se cumprir. Então, a certeza de que nós também não vamos conhecer a morte, porque ele já venceu a morte, é certa, né? Que é fechar os olhinhos aqui e abrir diante do Senhor no céu. Essa é a certeza que nós podemos ter. Louvado seja o Senhor por isso, né? Então, queridos, ele pega de volta o domínio da terra. Ele tem toda a autoridade, todo o domínio, tudo está nele, e ele recuperou todas as coisas para Deus. E em Coríntios, Paulo chama de último Adão. Então tudo aquilo que o homem perdeu com o primeiro Adão, né, muito mais foi ganho em Jesus Cristo como o último Adão, né? E olha só, na verdade nós ganhamos muito mais, porque hoje nós temos esse privilégio de ser chamado filho, né? Adão, ele foi uma criatura de Deus, né, uma criação de Deus, tinha todas as coisas sujeitas a ele, mas ele não tinha essa intimidade que nós podemos ter hoje, por ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, por ter sido resgatado, né, e ter sido feito novo, regenerado
né? Então, essa natureza divina que existe hoje em nós, Adão nunca soube o que era isso, né? E nós temos isso. Temos a mente de Cristo, a Bíblia fala. Somos participantes da natureza divina, Pedro fala. Então, é um privilégio que nem Adão teve. Muito bem, agora eu quero ler Efésios com vocês, capítulo 1, versículos de 20 a 22. Diz lá, esse poder, olha só, falando sobre o que Cristo fez, vindo como homem. Esse poder que o homem perdeu, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, é por isso que no versículo 8 nós não vemos todas as coisas sujeitas ao homem, mas nós podemos ver todas as coisas sujeitas a Jesus Cristo, porque ele, como homem, recuperou o domínio de todas as coisas. Então vamos lá, o versículo 7 fala que o homem foi coroado de glória e de honra, né? Mas perdeu a sua coroa quando pecou e deu as costas para Deus, se tornando escravo do pecado. Jesus Cristo, no versículo 9, recuperou essa glória e essa honra. E não só isso, mas ele oferece essa glória e essa honra a todos os cristãos, a todos que creem nele e que são salvos nele. Então todos nós herdamos esse domínio que Jesus tomou para si. Então um dia, quando ele estabelecer o seu reino, né, nós vamos governar com ele em glória e honra também, irmãos. E tudo isso por causa da graça de Deus, né? E tudo isso por causa da graça de Deus. Esse bem não, esse favor não merecido, né? Isso que nós não podemos comprar, nós não podemos barganhar com Deus. Não há nada que nós possamos fazer para merecer isso, mas Ele simplesmente nos dá gratuitamente em Jesus Cristo. Então, irmãos, é verdade, os anjos são imortais, eles são imortais, né? E é interessante que mesmo sendo imortais, eles nunca poderiam nos salvar, os seres humanos pecadores, destinados ao inferno. Nunca eles poderiam nos salvar. Então, Deus se torna homem e faz isso, né? Quem é maior? Jesus. Ele é muito maior do que os anjos. E novamente eu digo, irmãos, há muitas coisas que não entendemos hoje, que nós nos perguntamos por quê, mas na verdade é quem? Jesus, Jesus, Jesus. Nós devemos olhar para Jesus, devemos ver Jesus, devemos focar em Jesus, e todas as coisas vão entrar, né, nos eixos, né? Tudo tem o seu tempo perfeito, talvez não cronológico, mas o tempo de Deus, né? O tempo de Deus é diferente do nosso, né? É superior ao nosso, mas glória a Deus por isso, por ser o Senhor do tempo. O nosso querido Spurgeon, ele disse: a visão é muito frequentemente usada nas Escrituras como uma metáfora, uma ilustração, um símbolo para expor o que é fé. A fé é o olho da alma, é o ato de olhar para Jesus. E é impressionante, irmãos, que Deus escolheu a fé como comunicação entre o homem e Deus, né? Deus escolheu a fé. Nós falamos com Deus por meio da fé. Nós recebemos tudo que Deus nos deu por meio da fé. Então, o modo de nós vivermos, né, o nosso estilo de vida como cristão é a fé. É a fé. É só através da fé. Tudo só faz sentido por causa da fé. Então, mas eu não vejo lógica disso. É que às vezes você só tem que crer, meu irmão, né? Às vezes você só tem que crer. Confiar que Deus é Deus e que se Ele falou, está falado, né? Se você, né, ou nós, conseguimos explicar alguma coisa que era impossível, não precisou de fé. Não precisou de fé. Mas você é um milagre, né? Você está aqui hoje, a sua vida, ela é um milagre por causa de Jesus. Isso não tem explicação mesmo, né? Não foi você,
Não é você. Em nenhum momento foi, e em nenhum momento vai ser. É tudo Jesus, né? Toda a honra e glória é dele. Então, continue a viver pela fé, não pelo que vê, né? Não por vista ou por emoções, mas pela fé. Olhe para Jesus. E considerem também quantas pessoas viram Jesus com seus olhos naturais, mas ainda assim o rejeitaram, menosprezaram, desprezaram, não creram nele, né? Imagina, tanta gente viu Jesus com olhos naturais e não creu, né? Se ficou perdido. O que é maior? Não é melhor ver Jesus com os olhos da fé e provar do poder sobrenatural dele, né? Da salvação dele, da vida abundante que ele traz? Com certeza, meu irmão. Então é isso, olhe para Jesus com os olhos da fé. E às vezes você vai falar, nossa, mas a minha fé é tão imperfeita, mas não importa, fé é uma coisa que Deus é tão misericordioso que Ele se abaixa para nos encontrar onde nós estamos, né? E nós lidamos com tantas pessoas, né? E muitas vezes as doutrinas das pessoas são tão confusas, né? Mas a sinceridade da fé delas no Cristo ressurreto, né? No Cristo ressurreto é o que faz toda a diferença. O Cristo que venceu a morte, né? O Filho de Deus, né? Isso faz toda a diferença numa vida, né? Então, você não precisa se sentir o homem ou a mulher que tem a maior fé do mundo. Você só tem que olhar para Jesus. Você só tem que confiar que Jesus que Jesus pode, né? E acabou, né? Então vejam como aquele que ama os pecadores e morreu por eles, vejam como seu salvador pessoal, vejam como seu mestre, vejam como seu amigo, vejam como seu autor e consumador da sua fé, vejam como aquele que o cura, vejam em casa, no trabalho, em todos os lugares e não apenas aqui nos horários de adoração. Veja Jesus, né? Olhe para Jesus o tempo todo olhe para Jesus. É isso que nós precisamos, né? Então, muito bem, essa promessa do Salmo 8, de 4 a 6, dos versículos de 4 a 6, foi cumprida em Jesus. Ele recuperou o domínio para o homem, para que nós pudéssemos reinar com ele. E é interessante que isso ele fez, né, pensando em nós, em restaurar isso, né, não só para ele, mas para todo homem que nele crê, né? Então essa promessa, ele foi e conquistou de volta o domínio de todas as coisas para nós termos esse domínio de volta. Isso é incrível, para nós que estamos nele. Então é isso, irmão. Se Jesus não tivesse adicionado à humanidade a sua divindade, nós continuaríamos mortos em nossos pecados. Nós jamais poderíamos provar da graça de Deus, do perdão dos pecados, porque jamais o domínio, né, que o homem perdeu de todas as coisas poderia ser recuperado, né? Jamais. E é por isso que ele é coroado de honra e de glória. Jesus é coroado de honra e de glória. E recebeu o nome, depois de ter feito tudo, acima de todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Ele é o Senhor. E quando diz aqui, isso nos diz, quando fala aqui, coroado de honra e glória, versículo 9, para que Ele, pela graça de Deus, pudesse provar a morte por todos, nos ensina duas coisas importantes também. Ele fala que o sofrimento da morte de Jesus foi apenas um prelúdio para Ele ser coroado, né? Para Ele ser honrado, e diz também que a morte que Ele sofreu foi para todos os que nele creem. Então Ele morreu para que nós nunca tivéssemos que provar a morte. Ele foi afastado do Pai por um tempo, para que nós nunca nos afastássemos mais de Deus. Então, isso é tremendo. Jesus é digno de toda adoração. Irmãos, para a gente concluir, eu trouxe um versículo, ou alguns versículos do livro de Pedro, 1 Pedro 1, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. 1 Pedro 1, 18 a 20, diz assim, prestem atenção. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados.
E ser redimido é ser resgatado, né? Quando a gente fala que Jesus é o nosso redentor, é porque Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, né? Do inferno, da morte. Ele nos comprou, né? O resgate, ele é feito mediante um preço, né? Um preço que foi pago na cruz, com o seu próprio sangue. Então, esse foi o preço do nosso resgate. Então, hoje nós somos comprados para Deus por meio de Jesus Cristo, através do seu sangue. Então, o Pedro, ele fala assim, não foi, prestem atenção, por meio de coisas perecíveis, como o prata e o ouro, que vocês foram comprados de volta, ou resgatados, redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas, versículo 19, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então foi o sangue de Jesus, o sangue do Filho de Deus que nos comprou, que nos resgatou, né, que pagou a fiança do nosso resgate. Quando o homem perde o seu domínio, né, de tudo que Deus deu e sujeitou para o diabo, né, através do pecado, ele se torna escravo do pecado e impossibilitado de ter comunhão com Deus novamente. Então Jesus, ele resgata não só o domínio da criação, mas ele resgata o homem, né? O homem, o acesso do homem ao trono da graça de Deus. Ele faz agora com que o homem que era escravo do pecado e dominado por Satanás, se torne filho de Deus e herdeiro do reino dos céus. Ele dá uma virada, né? Ele vira a mesa quando ele morre no nosso lugar naquela cruz. Então é isso, o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, lembrando que ele nunca pecou, né? Que ele tinha esse poder, esse direito de resgatar de volta aquilo que nenhum homem podia, porque todos pecaram, mas Jesus nunca pecou. Então, versículo 20 diz que conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Então, desde o passado eterno, Jesus, né, o Cordeiro de Deus, já estava determinado a pagar o preço dos nossos pecados, e isso aconteceu. E como apelo a essa mensagem, irmãos, eu pensei em duas coisas, né? Eu queria que nós considerássemos o amor de Jesus por nós e a humildade dele em deixar toda a sua glória, né? Porque você imagina como homem, né, o quanto é difícil muitas vezes você deixar o conforto do lar para se reunir com os irmãos, ou deixar o conforto, ou qualquer conforto para uma missão, ou para, sei lá, levar um prato de comida a alguém que está necessitado. Jesus, ele deixou toda a glória dele para vir ao mundo, se tornar homem, não apenas homem, mas morrer uma morte de criminoso, morrer uma morte de cruz, né? Então, considera o amor e a humildade dele por nós, por favor, né? Para poder nos resgatar, né? Para poder nos trazer de volta a comunhão com o Pai. E considere o preço pago para esse resgate, tá? O preço, o sangue dele. Porque às vezes a gente fala, Jesus pagou com o seu sangue, e aí para por aí, né? Mas considera mesmo que esse preço, né, para ele derramar esse sangue, houveram algumas implicações. E aí eu quero repetir, desde as suas limitações físicas, como um bebê, uma criança, um adolescente, está debaixo da lei, as humilhações que ele teve que sofrer, né? Poxa vida, os seus irmãos não acreditavam que ele era o Messias, né? Até o momento a sua própria mãe achou que ele estava louco. Era muito difícil, né, para as pessoas reconhecerem, né, que ele era quem ele era, o Filho de Deus. Ele foi zombado, ele foi caluniado, ele foi traído. Ele se tornou pobre e sofreu privações de todas as formas. Mas isso é mais a parte física, um pouco emocional, mas a maioria física. Mas é preciso também considerar esse preço pago, né, em relação ao seu sangue, num sentido ainda mais profundo do que o físico. E aí eu me refiro ao cálice da ira de Deus,
eu me refiro a ter toda a ira do Pai, toda a ira de Deus contra o pecado da humanidade. Aí você considera os homicídios, você considera os estupros, você considera todo o crime hediondo, você considera toda a guerra, toda a maldade do ser humano. Jesus, Ele pagou por tudo isso. Ele pagou. Ele teve o peso da ira de Deus contra toda a injustiça e todo o pecado. É claro que a gente está falando disso, mas cada pensamento sujo seu, cada palavra torpe que sai da sua boca, cada atitude egoísta sua, tudo isso, Jesus, Ele suportou o peso da ira de Deus por completo naquela cruz. Isso é parte do preço pago. Isso é parte do preço que foi derramado, do sangue que foi derramado. E o pior, se você perguntasse tudo isso para Jesus foi horrível, Ele vai falar, tudo isso aí não é legal. Mas o pior para Ele foi ser separado do Pai. A agonia de Jesus antes da cruz, das grossas gotas de sangue, você já suou frio, é horrível. Mas Jesus, Ele suou gotas de sangue por causa da agonia de ser separado do Pai por um pouco tempo. Por pouco tempo, mas Ele seria separado do Pai. E isso nunca havia acontecido. Eles sempre viveram em total harmonia por toda a eternidade, mas naquele momento, por nossa causa, Ele estaria separado do Pai. E isso era angustiante. Isso era demais. Isso era muito difícil para Ele, muito difícil. Eu penso que quando a gente considera a nossa salvação, a gente tem que considerar isso. A gente tem que considerar que para Jesus essa foi a parte mais difícil. E isso deve fazer com que a gente não ignore a nossa comunhão com Deus, que a gente não ignore que esse véu foi aberto, esse acesso, né, nos foi dado para que 24 horas por dia a gente estivesse na presença desse Deus, pudesse ter comunhão com Ele, falar com Ele, né, ser direcionado por Ele, receber do amor dEle, do consolo dEle, da força, da direção dEle. E muitas vezes nós negligenciamos, desprezamos, ignoramos, nem consideramos aquilo que para Jesus foi a pior parte, ficar longe do Pai, né? Então eu penso que é um momento para nós considerarmos isso, irmãos. É um momento da gente falar, não, o preço que foi pago foi muito maior do que eu posso ler, né? Foi muito mais caro do que isso, né? E ao considerar isso, irmãos, o que eu peço é que você adore ao Senhor. Adore de todo o coração, adore com toda a alma, adore com todo o entendimento. Ame o Senhor com toda a sua força, com toda a sua força, com todo o entendimento, com toda a devoção, sabe? E adore o Senhor, se renda a Ele, né? Se renda a Ele, deixe que o Espírito Santo de Deus guie você nesse momento de adoração, de rendição, de receber da força, do amor, da graça de Deus, quando você simplesmente abre o coração para Ele, né? Considera o amor infinito que Ele tem pela sua vida, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de terminar falando para você. Vamos ficar em pé e vamos orar, vamos adorar o Senhor depois. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor, e verdadeiramente, Senhor, como somos gratos, Senhor, pela tua determinação até a cruz, Senhor. O Senhor nasceu para morrer, o Senhor veio numa missão e o Senhor veio determinado em cumpri-la, Senhor. E o Senhor a fez, Senhor, com louvor. O Senhor cumpriu, ó Deus, a vontade do Pai. O Senhor voluntariamente se entregou. O Senhor voluntariamente, Senhor, suportou a cruz, pensando na alegria proposta após a cruz de nos ter contigo para sempre.
E eu penso, Deus, eu oro que o Senhor nos encoraje hoje a suportar as nossas dificuldades, as nossas provações, as nossas tribulações, as nossas lutas, Senhor, porque nós estamos em boa companhia, Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor já foi adiante, o Senhor é um bom líder, Senhor. O Senhor foi na nossa frente, o Senhor já levou, Deus, tudo, né? Toda a retaliação, toda a punição, Senhor, todo o castigo, Senhor, o Senhor já levou o preço que nos era devido, que era a morte, no nosso lugar, Senhor, por amor a nós, Senhor. E eu quero te louvar junto com os meus irmãos essa noite, Senhor. Que amor é esse, ó Deus? Que amor que nos constrange, o amor que nos salva, o amor que nos transforma, o amor que nos faz novos, Senhor. O amor que muda a nossa forma de pensar, o amor que muda a nossa forma de viver, Senhor. Eu oro que o Senhor nos ajude a considerar esse amor todos os dias das nossas vidas, Senhor. Assim como tantos, Senhor, no passado pensaram, o Senhor fez tanto por mim, a minha vida é tua. Eu quero viver para ti, para os teus propósitos, não para os meus. Meus propósitos são egoístas, Senhor, ilimitados, Senhor, mas os teus são gloriosos, ó Deus. Eu oro isso para todos nós, Senhor. Oro isso para nós como igreja. Nos faz como um farol no escuro, Senhor, que dá direção, ó Deus, para o perdido, Senhor. Nos faz como essa seta, essa flecha, Deus, na tua aljava, Deus, que acerta o alvo, Deus. Ah, meu Deus, nos usa como queres, Senhor. Nós somos teus. Senhor, não há futuro melhor do que o nosso, não há futuro mais glorioso do que o nosso, Senhor, porque o Senhor já pensou em tudo, já preparou tudo, e o Senhor não nos deixa só. O Senhor nos acompanha ao longo dessa jornada, Deus, aqui na terra, Senhor, rumo a essa eternidade face a face contigo, Senhor. Nos ajuda a viver pela fé, Senhor. Nos ajuda a te olhar com os olhos da fé, Senhor. A encarar a vida, as dificuldades, desafios, problemas com os olhos da fé, Deus. Certos de que todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam, Senhor. Que o Senhor vai à nossa frente, Deus. Obrigado, Jesus. Nos ajuda a considerar, Deus, o teu amor, a tua humildade, o preço que o Senhor pagou por nós nessa hora. Enquanto nós te adoramos, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.